E para analisar as notícias do dia está, como sempre, às terças-feiras, João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. A questão que se coloca é, e penso que é interessante olharmos para estes senhores que falaram, pessoas reconhecidas nos e pelos mercados, Warren Buffett, Paul Krugman e o próprio Nouriel Roubini, que, embora polémico, acaba por ter também alguma notoriedade. A verdade é que temos aqui um cabaz de especialistas que vêm dizer basicamente que o futuro da Europa, nomeadamente da zona euro, não é nada promissor. Isso é um facto, não é surpresa nenhuma. E obviamente que é a própria Europa que alimenta este tipo de opiniões por não traçar um caminho, uma solução, nem nada que se veja como uma potencial luz ao fundo do túnel. Falámos já aqui há 2 semanas que os desenvolvimentos da altura poderiam ser o princípio de um caminho, mas 2, 3 dias depois, imediatamente se resolve criar uma nova complicação política. Naquele caso foi, há 2 semanas atrás, foi a questão grega de irem referendar a potencial solução que eles já teriam em frente. Depois seguiu-se as preocupações na Itália, etc. É um sem fim de questões, sem haver a nível mais global uma decisão que seja abrangente e que crie confiança a médio e longo prazo para a resolução da crise. A questão é que, e por exemplo, o Buffett diz que, embora tenha havido aqui uma espécie de um sentimento positivo depois destas mudanças políticas na Grécia e Itália, em termos práticos, não se tem sentido. Sentiu-se imediatamente com uma descida nas pressões sobre o mercado da dívida, mas a verdade é que, em termos práticos, não se tem sentido grande mudança, apesar dessas mudanças políticas. Não, são pequenos pormenores importantes que dão alguma, não digo confiança, mas algum conforto que as coisas poderão melhorar, mas não é por aí que imediatamente se vai ver um impacto positivo. Aliás, o Buffett faz um comentário que é perfeitamente claro em relação a esse ponto, que é a questão da confiança. Não se ganha nem se tem metade da confiança, ou se tem confiança ou não se tem confiança. O que estamos aqui a ver é que estes pontos criam algum conforto, não confiança, para um futuro próximo. Mas é óbvio que não resolve nada, ainda há muito para ver. E obviamente que estamos aqui a ver também 2 potenciais soluções, mas mais uma vez saliento a palavra potenciais, porque não há acordo, que será a questão que estão agora há alguns países a seguir, que é basicamente o maior controle orçamental e controle das contas públicas, que se está a ver que, não digo que não será a melhor solução, é sem dúvida a parte da solução, mas com todo o ruído que se situa à volta, não está a ter grande impacto positivo, para além de ser uma solução de médio prazo, nunca é uma solução com efeitos imediatos a curto prazo. A outra solução que se tem falado, até a nível doméstico, com os comentários do Presidente da República, que será basicamente a solução mais imediata, seria basicamente o Banco Central Europeu ter outro poder e outra facilidade no acesso e na resolução do problema. Essencialmente, e tirando das tuas palavras, João, seria, como disse Warren Buffett, imprimir dinheiro. Exatamente. Estamos a falar isso. Não sendo uma solução definitiva, seria pelo menos uma forma mais eficaz de estancar esta crise. Seria uma forma... Buffett acaba por fazer aqui sempre uma comparação com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Disse que a Fed que conseguiu estancar o problema, e fala mesmo, e já numa outra parte da entrevista sobre a confiança, diz que o que aconteceu foi que eles acreditaram, ouviram o Bernanke e o Paulson e o Presidente dos Estados Unidos acreditaram no que eles disseram que iam fazer, e eles fizeram aquilo que disseram que iam fazer, e na zona euro, e voltamos àquela velha história, na zona euro não há ninguém que pegue nos 17 e diga vamos adotar estas reformas, vamos coordenar-nos e vamos resolver esta situação. Não, exato, de facto. Começando pela questão desse tipo de solução, é uma solução com efeitos imediatos, tem uma série de problemas futuros, nomeadamente pressões inflacionistas, etc. Estamos aqui a falar, depende muito do nível de impressão ou de volume que as impressoras depois irão colocar os euros, passa aqui a analogia, a figura. Passará por aí, mas é um problema que tem que ser analisado e tem que ser atacado por aí, porque se olharmos para o exemplo dos Estados Unidos, e ninguém está aqui a dizer que foi a solução perfeita,
Mas resolveu, pelo menos a curto prazo. Mas resolveu no curto prazo, no imediato, e permitiu, pelo menos, criar algumas fundações para que este tipo de problema não se voltasse a acontecer, ou pelo menos criasse condições propícias a uma recuperação económica que está a ser também agora travada por todas as questões E a verdade é que, indiretamente, acaba por dar mais tempo aos líderes para pensarem numa solução depois mais abrangente. Exato, de facto, porque basicamente o que estamos aqui a dizer e o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma solução de backstop, onde se diz isto agora resolve o problema imediato, por mais pressão que se coloque, a dívida é recomprada, por isso não há aqui uma solução. Mas aqui basicamente estamos a falar também da questão das economias neste momento mais fortes ou com menos problemas, a americana e, por exemplo, e a chinesa. Estamos aqui a falar de economias com uma moeda própria, enquanto que a Europa, o euro, não se poderá dizer exatamente que é moeda própria, porque cada país tem os seus interesses e não há um interesse conjunto. E estamos basicamente a falar aqui de dois grupos, ou três grupos, onde o essencial é a Alemanha, juntamente também, dependendo do dia, com a França, que têm as preocupações e que são eles exatamente que impedem este tipo de solução. João, olhando para as palavras de um economista que inclusivamente já foi Nobel, Paul Krugman, num artigo de opinião no New York Times, que vem dizer que Espanha e Itália ficaram reduzidas à condição de países de terceiro mundo quando aderiram ao euro. Que interpretação, por muito simples e objetiva que pareça esta afirmação, que interpretação é que se pode fazer destas palavras? É uma figura interessante, temos que ouvir sempre os comentários do Krugman, como de outros. Que é uma declaração muito forte. Exatamente, com uma pitada de sal, porque o Krugman tem também motivações políticas na sua orientação e obviamente tem o objetivo dele e toda o seu foco é para que este tipo de soluções se resolvam basicamente gastando mais dinheiro, imprimindo mais dinheiro, é esse tipo de solução. Mas essa é uma analogia porque basicamente o que ele está a dizer é que esses países, onde se inclui também Portugal, e o que é engraçado é que colocam Portugal se calhar como no pressuposto, comportam-se não como, mas se calhar que são, que não têm acesso a dívida numa moeda que eles controlam. Que basicamente é essa a questão. Porque se olharmos há gráficos interessantes de produção e geração de riqueza, e a Itália é um bom exemplo, porque a Itália não estamos a falar propriamente de um país pobre, estamos a falar de um país extremamente desorganizado, mas que mesmo assim tem um grande poderio económico, e se analisarmos a Itália, a performance comparativamente à Alemanha pós-entrada no euro, vemos perfeitamente que eles perderam bastante competitividade. E é óbvio, porquê? Porque anteriormente toda a história da economia italiana jogou-se muito, juntamente com o seu poderio económico e industrial, também com alguma gestão e flexibilidade na sua moeda, que agora não é um facto, e a moeda, pura e simplesmente, o euro, segue na sua tendência aquilo que o marco alemão era e o que os interesses alemães assim ditam. Analisando os mercados da dívida, nomeadamente em relação à Espanha e Itália, começa a ficar mais sério. No caso italiano, por exemplo, no mercado primário, na emissão de dívidas chegou aos 6%, ultrapassou os 6%. No mercado secundário, ultrapassou os 7%. No caso espanhol, temos uma emissão esta manhã que passou tanto a 12 como a 18 meses no mercado primário, naturalmente, de pouco mais de 3% para mais de 5%. Começa aqui a ficar, estavas a falar de dois grupos distintos, a velha máxima de que a Europa ou a zona euro segue a três velocidades distintas. A verdade é que, falando de Grécia e até mesmo Irlanda e, claro, Portugal, temos um prato diferente da balança do que quando falamos de Espanha ou de Itália. Estamos a falar de economias muito maiores. Parece que há um risco sério, e já aqui falamos sobre isto, ou cada vez mais sério, destes dois países virem a poder necessitar de ajuda externa. Sendo que no caso italiano, indiretamente, já está a ser auxiliado externamente. Estão a ser auditados. Já foi oferecida uma ajuda, inclusivamente por parte do FMI, que foi rejeitada por Silvio Berlusconi. Isto é pura matemática. Estes níveis de taxas de juros começam a ficar insustentáveis. São completamente insustentáveis. Ou seja, a médio prazo, só se uma economia crescesse a níveis iguais ou superiores ou muito próximos desses, porque caso contrário, só por aí, só pelo serviço da dívida, quer dizer, o déficit orçamental iria aumentar.
E aqui já estamos a falar de situações completamente diferentes. Portugal, Grécia e Irlanda foram situações que não foram resolvidas a tempo, tudo isto demorou, estamos a falar já de 18, 24 meses, pelo menos, com a situação sempre a deteriorar-se e com pré-soluções e pacotes em cima de pacotes. Adiamentos sucessivos. E chegou-se a esse ponto que era exatamente o problema maior. E o problema maior porquê? Porque enquanto se poderia tentar tirar conclusões e prever o futuro e potenciais soluções em relação a Portugal, Grécia e Irlanda, acho que não há muito a dizer em relação a Espanha e Itália, particularmente a Itália. Estamos a falar de um dos maiores mercados obrigacionistas do mundo, com uma exposição e com um volume enorme e, sinceramente, não sei se poderíamos estar aqui a falar de uma questão de precisarem de auxílio ou não. Mais uma vez, não é sustentável, alguma coisa terá que ser feita. Agora, dada a dimensão, nem vamos falar já de Espanha e de Itália, basta olharmos para Só para a Itália. Só para a Itália. Se colocar a questão, é possível e com que facilidade se consegue, ou é óbvio que não se consegue, e não há uma solução óbvia para um problema italiano, e temos de ter em conta que só no próximo ano, em termos de revolving, nem estamos a falar de emissão de nova dívida, estamos só a falar de dívida que está... que vai atingir maturidade e que tem que ser paga. Estamos a falar de 300 mil milhões. 200 mil milhões de longo prazo e 100 mil milhões de curto prazo. Só por aí não estou a ver como é que... Era o antigo FEF. Exatamente. Ora, não sei como é que poderá ser possível eles refinanciarem-se. João, muito obrigado pela tua análise. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star, com a análise aos destaques do dia e da Europa.